Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre produção, obtenção, legislação e adulteração de drogas vegetais. Então, relembrando desse conceito importantíssimo em farmacobotânica, que droga é todo animal ou vegetal ou parte desses animais ou vegetais, ou então produtos que são diretamente derivados deles, que após sofrer processo de coleta, preparo e conservação, eles têm essa composição para fabricação de medicamentos. Já a droga vegetal é a planta medicinal, então, que vai passar por esses processos para se tornar essa matéria-prima para a produção de medicamentos. Tá? Então, normalmente se passa por processos de coleta ou colheita, estabilização às vezes é necessária. O que seria estabilização? Seria a adição de alguns procedimentos que vão complementar esta conservação da droga vegetal, como, por exemplo, a adição de luz ultravioleta ou outros processos que destruam enzimas. Para algumas plantas medicinais, esse processo é importante para a preservação da química dessa planta. Tá? E essa planta pode estar íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Então, a droga vegetal de origem natural passa por processos, tá? E tem uma atividade biológica ou interesse farmacêutico para a produção de medicamentos. Diferença entre coleta e colheita, tá? Então você faz a coleta por extrativismo de plantas que estão na natureza e você colhe plantas que são cultivadas, tá? Tem diversas fatores que devemos pensar a respeito dessas diferenças. O primeiro é quando você tem o extrativismo, você vai remover esse vegetal daquele ambiente e, de acordo com diferenças de localização, da presença de nutrientes no solo, herbivoria, composição atmosférica, altitude. Então, todos esses fatores, eles podem estar influenciando no teor de metabólitos secundários. Ou seja, uma planta que ela é coletada, ela tem muito mais variação do que uma planta cultivada, porque além de todos esses fatores, você tem ainda toda a carga genética da planta somado a isso. Tá? Então, plantas que são coletadas, né, são obtidas por extrativismo, ela tem uma variação química muito maior do que plantas que são cultivadas. E lógico que esse coletor ele não vai identificar todos os indivíduos que ele coleta. Tá? Então, muitos erros de identificação botânica podem acontecer. Além disso, não é uma exploração sustentável. Então, algumas espécies elas foram extintas justamente porque os coletores eles não tinham cuidado de remover apenas as partes vegetativas, mantendo o vegetal íntegro. Isso também tem relação com a parte da planta que ela que é utilizada, então, para a extração desses princípios ativos ou para a produção de medicamentos, tá? Porque se for um órgão, como por exemplo a raiz, muito provavelmente o coletor ele vai remover todo o vegetal para remoção das raízes, não tendo esse cuidado então de remover apenas algumas raízes e manter o vegetal íntegro, tá? Então essas variações naturais, tanto do ambiente como também genética, podem influenciar, como eu falei, a quantidade, o teor de metabólitos secundários, que são as substâncias que normalmente nos interessam para a produção de medicamentos. Já o cultivo, é possível a gente otimizar condições e fazer seleção de algumas variedades que são mais interessantes. Então, por exemplo, o Achiflan, que foi o primeiro fitoterápico completamente nacional, estudos agronômicos permitiram, então, a seleção de plantas que produziam um teor maior de óleo essencial e com aqueles marcadores que tinham as propriedades biológicas. Tá? Esses estudos foram feitos, inclusive, no CPQBA de Campinas. Tá? Então, essa otimização de condições ela é extremamente relevante e você evita alguns erros, por exemplo, de identificação botânica. Tá? Apesar de que, por exemplo, se você faz a propagação
por sementes, as sementes elas têm que ter uma boa qualidade, tá? Porque senão você pode aí ter mistura de espécies naquelas sementes e com isso você não garante que você tem um cultivo único, tá? E, obviamente, que a gente tem que sempre estar em contato com pessoas especializadas da área da agronomia. Então, vejam que a produção de um medicamento, ela envolve não apenas, de um medicamento fitoterápico, ela envolve não apenas o farmacêutico, mas sim toda uma cadeia produtiva, tá? E todo o local de plantio, a adubação, controle de pragas, tudo isso pode influenciar na obtenção desta droga vegetal. Vantagens. Você tem um menor custo do que o extrativismo, você possibilita utilizar grandes áreas de cultivo, preservação de espécies nativas, porque você não vai estar removendo, você vai estar plantando, né, a espécie. Você tem uma seleção genética, seleção de indivíduos de carga genética que são mais interessantes para a produção de metabólitos secundários. Você controla o desenvolvimento e faz a remoção dele no estágio ideal, tá? No momento ideal, para constituir aquele teor de metabólitos secundários. Você tem facilidade de acesso, facilidade de transporte, facilidade da colheita, né? Facilidade de dispor mão de obra e possibilidade de mecanização. Como eu comentei, fatores genéticos, eles podem influenciar no metabolismo secundário vegetal, e isso tem que ter sempre, está sempre norteando a pesquisa com produtos naturais, com plantas medicinais, justamente porque essas variações elas podem influenciar nas substâncias no produto final e, consequentemente, na atividade biológica. Tá? Então, época do ano, idade da planta, estágio do desenvolvimento vegetal, às vezes a hora do dia que esse vegetal é removido, tudo isso pode ser muito importante para o produto final. Tá? Então, até a estação do ano ideal, a época do ano ideal para a colheita, né, desse vegetal, a idade da planta ideal, tudo isso deve ser observado. Isso, como eu comentei, o processo de domesticação, ele faz, no processo de domesticação, a gente faz a seleção dos caracteres mais apropriados para determinado fim. Tá? Mostrei para vocês também algumas frutas. Na primeira aula, eu mostrei algumas frutas que não passaram por processo de domesticação. Essas variedades nativas, elas não são tão atrativas para a gente. Então, com o processo de domesticação, a gente seleciona as características mais apropriadas. Tá? Algumas dessas drogas elas devem passar então por um processo de destruição e inativação enzimática além da secagem. Tá? Então, normalmente se utiliza algum processo drástico, calor úmido, álcool, luz ultravioleta, que vai realizar essa inativação enzimática para a fixação daquele perfil químico que ele é importante para o produto final, para o medicamento fitoterápico. Além disso, importante a identificação correta dessa espécie e a produção de essicatas, tá? Que vão conter, então, um espécime botânico, local de coleta e todas as informações de identificação. Algumas etapas após a obtenção da planta medicinal, principalmente na questão de chás, esses chás podendo ser medicinais ou não, nós podemos ter, além da secagem e da estabilização, a torra, principalmente para chás alimento. Tá? Então, o chá verde e o chá preto, a diferença deles são processos adicionais após a coleta. No caso do chá preto, passa por um processo de torrefação, então, para ele ficar com essas características. Já o chá verde, ele apenas passa por um processo inicial de fermentação. Tá? Veja que esse processo ele vai alterar quimicamente esse chá, e com isso, no caso de um chá alimento, ele vai nos trazer caracteres organolépticos diferentes. Então, a secagem
né, a transformação de planta medicinal em droga ela é importante para a eliminação dessa água. A quantidade de água ela vai ser peculiar para cada planta ou para cada parte dessa planta. Tá? É melhor para conservação, diminui o volume de armazenagem. Você tem um processo que as enzimas elas são inativadas. É óbvio que algumas plantas, como eu comentei, esse processo necessita ser rápido. Então, a inativação enzimática ela tem que ser logo após o processo de coleta. Por exemplo, em escala laboratorial, a gente utiliza nitrogênio líquido. Então, você remove e utiliza nitrogênio líquido, você congela muito rapidamente, inativa e consegue inativar essas enzimas e pegar aquele momento, não passando por esse processo de secagem, eliminação de água, onde as enzimas ainda estão ativas. Tá? E evita a proliferação de fungos. Um outro processo que pode acontecer com a droga vegetal é a cominuição ou moagem, tá? Diminuição do tamanho de partícula. Melhora o processo de extração, melhora a armazenagem, mas devemos pensar que aumentar a superfície de contato, ela pode ser útil para a extração, mas pode acelerar processos oxidativos, perda de substâncias voláteis. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A moagem, então, o objetivo é aumentar a superfície de contato, porque vocês verão na disciplina de farmacognosia os processos extrativos, a remoção dos constituintes dessa matriz celular vegetal, tá? E o processo de moagem, ele vai funcionar a partir de princípios básicos de fragmentação, por compressão, impacto, atrito ou corte, tá? E a ideia é transferir energia para que aconteça a ruptura do material. Nós temos vários tipos de moinho, isso vai depender do método de fragmentação, do tipo de material que você deseja moer, do grau de cominuição desejado, de quão fino esse pó, qual é o tamanho de partícula final que você deseja, e se é um processo seco ou úmido. Nós utilizamos normalmente processos secos com a droga vegetal, mas se você pegar a planta medicinal, você pode realizar um processo úmido, tá? Como, por exemplo, a turbólise, que seria semelhante ao liquidificador, onde você faz a extração ao mesmo tempo que você realiza a diminuição do tamanho, né? O moinho de facas é o moinho mais utilizado, tá? Onde nós temos facas em um rotor central e essas facas elas vão girando e encontram facas que estão presas à parede do moinho. Com isso você tem o processo de corte, tá? Indicado para materiais fibrosos, utilizado para materiais vegetais, é o mais utilizado. Ele funciona bem para a maioria dos órgãos vegetais, tá? Um outro tipo de moagem é por martelo, onde você tem a fragmentação por impacto. Então veja que esse material ele é arremessado contra as paredes do moinho. Isso é importante principalmente para órgãos vegetais que têm essa propriedade de se fragmentar com este impacto, tá? Se esse material ele não tem essa propriedade de se fragmentar dessa forma, esse não é um moinho indicado, tá? Então ele tem que ter essa propriedade, né, de cisalhamento, de se fragmentar. Indicado para sementes e frutos secos, principalmente. Então o material deve ter essa habilidade de cisalhar, né, de se fragmentar com esses impactos. Uma outra opção é o moinho de discos, onde a droga ela vai sofrer um cisalhamento de acordo com o encontro do disco rodando com um disco parado, tá? Então você tem esse atrito, e é esse atrito que vai promover a fragmentação. Por exemplo, alguns moinhos de café manuais, eles utilizam isso. Algumas drogas vegetais utilizadas para fumo também, elas são moídas dessa forma, tá? Essa fragmentação por atrito. Então você tem um rotor central com disco dentado que gira com outro disco que está estático, normalmente para partes secas e quebradiças, tá?
Você deve pensar também que uma droga vegetal rica em óleo essencial deve ser pensado exatamente o tipo de moinho utilizado, porque você pode, nesse processo, favorecer a saída desse óleo essencial em formação de uma pasta. Então, drogas ricas em óleos essenciais, elas devem, o moinho deve ser selecionado com cuidado. E o moinho de pás, que também a fragmentação é por impacto, tá? Você tem também muito semelhante ao moinho de martelos. Também esse material deve ter essa característica de cisalhar, e partes com alto teor de óleo essencial é indicado justamente por ser um processo com menos atrito. Tá? Depois que você faz o processo de moagem, você deve estabelecer o grau de cominuição, né, a granulometria do material. E a farmacopeia estabelece uma classificação de acordo com o tamanho de partícula. Tá? Então, a farmacopeia, ela característica. Então, como que a gente faz esse processo? Nós temos como se fossem peneiras, tá? Essas peneiras, ou tamis, elas têm diferentes aberturas e de acordo com o tamanho do orifício do tamiz, nós temos diferente classificação da BNT com o número do mesh ou da malha do tamiz, tá? Interessante que um tamiz de mesh 2, ele tem uma abertura grande, deixa passar partículas grandes, enquanto um tamiz com um mesh alto, ele deixa passar apenas partículas pequenas, certo? E também a farmacopeia classifica pós de acordo com a quantidade da abertura nominal que esses pós conseguem atravessar dentro do tamiz. Tá? Então, você tem pó grosso, moderadamente grosso, fino, semifino, fino, finíssimo. Tá? Então, a planta medicinal, identificada, estabilizada e seca, pulverizada, agora sim, passamos por processos extrativos, tá? Ou utilizada diretamente como fitoterápico. Importante a gente comentar a respeito de possíveis adulterações. Tá? Um adulterante é uma substância utilizada como adição a outra substância para uma sofisticação ou adulteração. Tá? A adição de um ingrediente impuro ou puro que não deveria estar lá e não está sendo relatado, ou desnecessário visando enganar, baratear ou falsificar o ingrediente em uma preparação. Tá? Então, essa adição, essa adulteração, ela pode ser intencional ou não. Então, quando não é intencional, quando o coletor, por exemplo, ele coleta espécies e ele não verifica essa distinção, né, de muitas vezes diferentes espécies pertencendo ao mesmo gênero. Tá? Então, essa adição de qualquer componente cuja identidade não é compatível com as especificações, ou cuja qualidade do produto está comprometido, você tem, então, essa adulteração. Tá? Para produtos farmacêuticos de origem vegetal, nós podemos ter muito comum substituição completa ou parcial por outra espécie, excessiva quantidade de impurezas, sejam sujidades, terra, insetos, ou a presença de outros órgãos que não deveriam estar, substâncias deterioradas ou de baixa qualidade, que não foram secas completamente, e você tem a presença de alguns micro-organismos, e essa droga deveria ter sido descartada, no entanto está sendo utilizada, contaminantes minerais, orgânicos, biológicos, ou qualquer outra condição que diminui o valor ou eficácia do produto. Tipo de adulteração ou substituição botânica, então, às vezes, a utilização de outra espécie do gênero, tá? Isso, você tem mistura ou troca de espécies, também temos a confusão do nome científico com o nome popular, às vezes mais de uma espécie é utilizado com o mesmo nome popular, e aí você tem essa troca ou mistura de espécies. Veja então a carqueja, que é a Baccharis trimera, que é a espécie medicinal, no entanto, todas essas são outras espécies de Baccharis, então muito parecidas e muito difícil de
verificar as diferenças, tá? Obviamente, quanto mais caro o material, maior a chance de conter adulterações. Então, vejo aqui diversas espécies de carqueja, como é difícil essa diferenciação. Também podemos ter a presença de impurezas, sujidades, mofos, insetos, fragmentos de inseto. Obviamente que você tem um material que ele está no ambiente, tá? Ele tem suas sujidades naturais, no entanto, existe limite para essas sujidades naturais. Tá? Também, no momento de fazer o processo de coleta, é importante que não adicionemos mais sujidades àquele vegetal que já está ali no ambiente que tem as sujidades naturais. Tá? Então, por isso que no momento da coleta, é importante que a gente não adicione mais sujidades, tá? Não contamine ainda mais o material. Sofisticação, por exemplo, é muito comum a gente encontrar alguns relatos de plantas da Amazônia, mistura de ervas da Amazônia, que tem propriedades anti-inflamatórias. E quando a gente faz análise, a gente percebe a presença de corticoides. Então, você ter um complexo de ervas da Amazônia, mas contaminado com corticoide, não é permitido. Esse é um processo, esse é uma adulteração do tipo sofisticação, tá? Então, por mais que você tenha flavonoides do ginkgo e você não pode adicionar os próprios flavonoides isolados que já existem naquela planta medicinal. Tá? Não é assim que se fabrica um fitoterápico. Por mais que seja a mesma molécula que existe ali dentro da planta. Tá? Você não pode adicionar marcadores, você não pode adicionar substâncias isoladas, mesmo que elas estejam presentes naquele fitoterápico. Isso é uma sofisticação, isso não é permitido, tá? A menos que você relate, avise, autorize você a fazer essa adição, mas eu desconheço exemplos desse tipo, tá? E também você não vai poder chamar de fitoterápico, você vai ter que chamar de medicamento comum, e aí o trâmite ele acaba sendo outro, tá? Então, a qualidade botânica ela é muito importante e tudo isso influencia a qualidade da droga, a coleta no tempo correto, a presença do teor dos ativos na quantidade adequada, tá? E você tem que avaliar sempre, um dos parâmetros que a gente vai ver na farmacognosia é a avaliação dos marcadores, tá? Mas perceba que é um parâmetro ou uma classe de substância ou um composto que nem sempre é o ativo. Então, é importante que tenha todo um contexto de boas práticas de fabricação, boas práticas de coleta. Tá? E a qualidade do produto tradicional fitoterápico, do medicamento fitoterápico, ela é a mesma em termos de avaliação de parâmetros físico-químicos e biológicos. No entanto, o medicamento fitoterápico ele necessita maiores investimentos. Isso porque o medicamento fitoterápico necessita de estudos clínicos para comprovação da efetividade. Já vou falar disso na parte da legislação. E todos esses padrões de qualidade, a presença de partes, qual que é a parte correta para utilizar e se ela pode estar presente ou não, tudo isso a gente encontra em monografias e essas monografias que fazem parte da farmacopeia. Tá? Então, a farmacopeia é esse compêndio que tem todas essas monografias para o controle de qualidade, não apenas de plantas medicinais, mas também de outros produtos farmacêuticos. Tá? Originalmente era um livro que continha a lista de medicamentos e as preparações, dosagens, tá? E hoje nós temos principalmente os requisitos de controle de qualidade que são necessários para que a gente verifique a qualidade, então, dessas plantas medicinais e desses outros insumos farmacêuticos. Estabelece os padrões mínimos, então, que uma droga deve possuir para que possa ser utilizada como medicamento, e também a gente encontra relato de possíveis adulterações que podem estar presentes. No caso aqui, vocês já viram algumas monografias, acredito eu. No caso do anis estrelado, ele relata que uma falsificação ou adulterante e como que você avalia
a presença desse adulterante. Por exemplo, a presença de ácido esclereídeos, que não devem estar presente na droga falsificada. Então, isso é um parâmetro, por exemplo, para você verificar uma adulteração. Também, o American Botanical Council, ele estabelece, ele tem alguns boletins de adulterantes presentes em drogas vegetais. Caso vocês queiram, vocês podem consultar quando vocês estiverem fazendo estudo de alguma planta, porque tem bastante informação interessante.